Muito bem, temos definidos então todos os parâmetros até Sócrates. Vamos agora conversar sobre Sócrates, né? Especificamente o filósofo Sócrates desse período que nós estamos conversando. E eu convido vocês a também buscar novamente no nosso esquema a perspectiva de Sócrates e a dialética. Ou seja, vocês têm aí logo no comecinho essa imagem que está aqui no PowerPoint para vocês, que é justamente a representação das escolas filosóficas em Atenas. Isso é feito durante o período do Renascimento, né? Mais para frente falaremos da arte e vai ser importante retomarmos essa perspectiva para saber quem que é quem aqui. Por enquanto fica o desafio para vocês pesquisarem sobre a escola, né, as escolas filosóficas em Atenas. Muito bem, vamos então para Sócrates, né, e a dialética. Sócrates está vivendo aí no mundo clássico, no período clássico do mundo grego, né? É o auge de Atenas, é um momento aí específico do desenvolvimento fantástico de Atenas, e nós temos as características gerais da filosofia clássica, né? A filosofia desse período, ela se caracteriza por uma filosofia do nomos, uma filosofia da sociedade, né? Ou seja, as coisas estão acontecendo, e aí nós já falamos da preocupação de Sócrates, da relação entre os homens, da relação entre si, da relação do homem com a sociedade, né? Uma preocupação essencialmente humana, como vocês podem observar aí no esquema para vocês. Temas que vão aparecer nesse momento e que são bastante caros: a política e a ética. São temas fundamentais nesse momento. Por quê? Porque Sócrates, nesse sentido, se aproxima dos pré-socráticos, ele busca uma verdade universal, ele busca essa essência, né, essa perspectiva de que existe uma verdade universal. E aí você só precisa entender, você só precisa encontrar caminhos para se buscar, né, essa verdade. Assim como os sucessores de Sócrates também vão nessa mesma direção. Então vamos primeiro entender quais são esses caminhos para a busca dessa verdade. Então nós temos aí a perspectiva da dialética, a maiêutica socrática, em que ele vai fazer um debate de ideias para que se chegue a essa perspectiva da verdade. Daqui a pouquinho falamos sobre isso. O idealismo, né, que vai ser do Platão, o platonismo, né, ou seja, a ideia de que a verdade está no mundo inteligível, com ideias prontas, com ideias acabadas, eternas, que sempre existiram e que só podem ser alcançadas se os seres humanos usarem apenas a razão, abandonando os sentidos, né? Ou seja, o mundo empírico, o mundo da experiência, seria o mundo do engano. Portanto, para Platão, esse mundo deve ser descartado. E a metafísica, que é a do Aristóteles, né? O peripatetismo aristotélico, aquele que caminha, aqueles que vão caminhando ao redor, né? E que através dessa caminhada, através desse diálogo durante a caminhada, eles vão pensar, né? Eles vão sair aí, partir do mundo material para se chegar às ideias universais, né? Ele acaba misturando um pouco a ideia de Platão, mas considera, né, o empirismo para chegar à verdade, não apenas a perspectiva do mundo ideal, né, do mundo inteligível. Bom, nesse sentido, entra política e ética. Por quê? A filosofia ela vai discutir a política como sendo a ciência que conhece o bom governo, ou seja, esse bom governo tinha o intuito de se alcançar a felicidade. A ideia é que a sociedade deve ser o bem comum, ou seja, a política vai se chegar a isso. A perspectiva da política, o que é a política? É a polis. São todas as discussões, são todas as reuniões que estão acontecendo na polis. E para se chegar a esse momento, para se chegar a esse debate, eu preciso encontrar formas, encontrar caminhos que levem à felicidade. E a felicidade é entendida aqui como o bem comum. Para isso, nós temos tipos de governo desenvolvidos aí pelos nossos filósofos, né? Então, olhem só, a política, o ideal de sociedade é o bem comum. O Sócrates, ele não vai formular, ele não chega a formular um ideal de governo, né? Ele só vai mostrar os caminhos para se conseguir fazer isso aí. O Platão, ele trabalha com a ideia do rei filósofo, né? A sofocracia, ou seja, um governo dos sábios. E o Aristóteles, ele vai trabalhar com a teoria do equilíbrio e da justiça, né? O Sócrates, só para a gente retomar,
e relembrar, ele não deixa nada escrito. A gente conhece Sócrates pelos textos escritos pelos seus discípulos e também pelos adversários dele, né? Sócrates era filho de um escultor e de uma parteira, e aí simbolicamente ele usa essa relação para mostrar o caminho de se chegar à essência, de se chegar à verdade, que é o ser humano dando à luz as próprias ideias, né? Ele não acredita, ele vai dizer que a verdade está dentro de si mesmo, só que você não sabe ainda, você não pensou especificamente, é através justamente dessa perspectiva do pensar, né, da filosofia, que você vai chegar a uma conclusão, né? Então, e por que ele não deixa nada escrito? Porque ele entendia que as ideias podem mudar também, né? Porém, se você deixar alguma coisa escrita, ela pode se cristalizar. E a verdade universal, ela pode ser alcançada através de uma vida de ética, de uma busca pela verdade, né? Ou seja, esse diálogo vai levar sempre as pessoas a chegarem a essa verdade, né? Pode se mudar em alguns momentos também, por isso, essa não cristalização da ideia, né? Sobretudo, Sócrates trabalha com a ideia do bem comum, do bem maior, voltado para a sociedade, né? O bem menor seria algo apenas individual, né? Para isso, Sócrates, então, ele vai trabalhar um método, né? Ou seja, como que eu chego a essa verdade. Ele vai desenvolver esse método em praças públicas, né? Ele vai desenvolver essa discussão conversando com jovens, incentivando a união do saber e do fazer, né? Ou seja, a problemática do ser humano vai se opor ao relativismo moral e ao uso da retórica para atingir interesses particulares. Por quê? Porque a ideia para ele era o bem comum e não individualmente, como proposto pelos sofistas para ganhar o debate, né? Um debate para Sócrates bacana, um debate ganho, seria justamente aquele em que a verdade prevalecesse. Por isso, essa oposição aos sofistas, né, esse debate com os sofistas. O Sócrates buscava sempre a essência da virtude, da justiça, do bem, né, avaliando para isso as questões que aconteciam na sociedade, as questões que aconteciam entre os seres humanos. Por isso, essa perspectiva empírica. Para Sócrates, a essência do ser humano era a alma, ou seja, a sede da razão, o nosso eu consciente. Cuidado, não é aquela alma cristã, né? Nós estamos aqui antes de Cristo. Então, quando ele fala alma, é a sede da razão, é onde a gente está buscando a verdade. É essa consciência moral, essa consciência intelectual. Por isso que o homem se distingue dos seres da natureza, né? E aí a famosa frase do oráculo de Delfos, né? Conhece-te a ti mesmo. Era necessário você estabelecer essa perspectiva para se chegar a essa verdade, né? E aí nós temos alguns caminhos que Sócrates vai fazer, né? E continuem aí, por favor, no esquema, que é o diálogo crítico, ou como é conhecido, né, a dialética. E essa dialética ela tem alguns caminhos, né? Ela tem algumas etapas, né? E uma delas a gente denomina como maiêutica. O que vem a ser a maiêutica? É a desconstrução de uma ideia inicial. Então você tem uma tese, ok? Que é essa ideia inicial, uma antítese, ou seja, aquilo que desconstrói essa tese, e uma síntese na sequência. O que é isso? Uma vez desconstruída a tese, através da antítese, você teria a construção de uma verdade nova, maior que a verdade anterior, ou seja, maior que a tese anterior, e maior também que a antítese. Sendo assim, você chegaria a uma verdade universal, né? A partir do momento que você faz essa maiêutica, que você produz esse pensamento, você chega a uma verdade universal. Logo, o que o Sócrates defende? Que nós devemos sair de uma verdade individual, que só vale para nós mesmos, para buscarmos uma verdade mais coletiva, mais universal. E isso é alcançado como? Através do diálogo crítico, que ele chama de dialética. Ou seja, isso só é possível entre as pessoas. Isso só é possível no mundo grego, no mundo da ágora, no mundo do debate, no mundo da discussão. Por isso, olha como ele foge àquela perspectiva dos pré-socráticos, da origem das coisas, mas sem abandonar o pensamento que é buscar essa essência. E nesse debate vai constar também a refutação ou a ironia. Ou seja, o que ele vai fazer?
Ele pegava seus interlocutores com aquelas ideias prontas, com as teses acabadas, e interrogava esses interlocutores. E à medida que ele vai perguntando, que ele vai questionando esses interlocutores, né, eles chegam à conclusão, ele vai fazendo uma série de perguntas e tal, ele chega à conclusão, o seu interlocutor, de que aquilo que ele sabia, ou que ele achava que ele sabia, na verdade, ele não sabia, na verdade era uma aparência do saber, ele não sabia nada. Então, através dessas perguntas, o Sócrates mostra, né, a evidência das contradições. Então, à medida que ele vai perguntando, ele faz com que as pessoas enxerguem, com que as pessoas cheguem a uma profunda consciência de que aquilo que ela pensava, os seus pensamentos, a sua ideia, na verdade eram vagos, eram imprecisos. Feito isso, ele desconstrói. Então você tem a tese, na sequência, olha a antítese aí. Na sequência, o que o Sócrates faz? Uma nova série de questões com o objetivo de ajudar as pessoas a reconstruir, a conceber suas próprias ideias. Daí a ideia da mãe dele, né? A ideia da parteira, ou seja, a arte de trazer à luz essas ideias que estão dentro da própria pessoa, né? Então ele não vai ensinar a ninguém. O Sócrates vai estabelecer uma série de perguntas e pensamentos para que as pessoas cheguem às suas próprias conclusões, né? Por isso ele vai se dizer aí um parteiro de ideias, né? Por quê? Porque a verdade existe dentro do ser, né? Mas esse ser, o ser humano, não conhecia. Com esses questionamentos, ele faz então com que essas ideias sejam concebidas pela própria pessoa, né? E aí se chega a uma verdade universal, né? Você sai daqueles termos pré-concebidos, ultrapassa a antítese e chega então à síntese, essa ideia superior, uma ideia mais universal, né? O não saber, para o Sócrates, é uma condição essencial para a busca do saber. Por quê? Porque nesse momento você abandona a aparência do saber. Nesse momento, as questões que você tem, elas acabam sendo promovidas para a desconstrução dos conceitos. Então, esse jogo, né, de perguntas e respostas, em que ele vai fazer com que as pessoas se contradigam, que cheguem à conclusão que elas não estão sabendo daquilo que ele fala, é fundamental para a construção desse novo conhecimento, né? Quando ele junta a perspectiva dos dois, portanto, eles concordam, né, que aquela ideia anterior à tese não é mais válida, a antítese também não consegue se sobrepor, então é um convite para se pensar mais, né, sobre uma ideia mais geral, uma verdade mais universal, né, que na sequência pode ser desconstruída também. Por isso que ele não gosta da escrita, por isso que ele não gosta das ideias cristalizadas. Por quê? Porque esse conhecimento está em constante transformação. E aí a gente junta os pedaços, né, da teoria socrática. Por quê? O que vai ser a ética em Sócrates? A ética é a busca de uma vida boa, é viver a vida boa. E a vida boa é aquela, acompanha aí no esquema, que sempre está aberta ao aprendizado. A pessoa que vive, a pessoa que é ética é uma pessoa que constantemente está interessada em aprender, que está aberta ao conhecimento. Logo, a perspectiva do Sócrates é que o homem nasce para aprender. E a vida ruim seria aquela vida do não saber, aquela vida em que a pessoa escolhe não saber. E aí a perspectiva de uma sociedade corrupta. A sociedade corrupta é aquela sociedade que escolhe não saber. Olha de novo a nossa relação com fake news, com pós-verdade. Olha que interessante. Mesmo alguém desconstruindo, né, mesmo fazendo a oposição tese e antítese, essa pessoa ela prefere permanecer no obscurantismo, permanecer na ignorância, entender ignorância como o não saber, portanto, base da corrupção. Ok? Nesse sentido, Sócrates, ele não ensina o que pensar, mas como pensar. E aí, né, algumas imagens, só para a gente fazer essa relação, né? A verdade, essa diferença, né, dos sofistas e Sócrates, a verdade para os sofistas seria uma convenção social, portanto ela não é universal. E as paixões humanas impedindo o uso da razão para que se chegue a essa verdade universal. A erística, a perspectiva de vencer o debate independentemente da verdade. E as técnicas que eles vão usar para isso, só para a gente retomar, né, a aula passada. A retórica e a polimatia, né,
é um saber pouco de cada coisa, porém usado como uma aparência de intelectualidade. E o relativismo perante disso. Mas vamos retomar. Os sofistas, eles estão muito presentes nesse momento e entendendo que essas relações, em função do ego, em função de toda a sua perspectiva para conseguir vencer, para conseguir impor a sua ideia, né, eles entendem que isso impede de se chegar a uma verdade universal. Né? E, vamos de novo relembrar, é uma educação voltada para o período, para o momento do debate, para a perspectiva de que era necessário vencer esse debate na ágora. Portanto, a arete, essa educação, né, voltada para a participação política, para o debate na ágora, na eclésia, na assembleia, né? Ou seja, fazer com que a sua opinião seja adotada como verdadeira e influencie, consequentemente, os outros cidadãos. Na próxima figura aqui, que vocês estão vendo, né, é o momento da morte de Sócrates, o julgamento de Sócrates. Ele é julgado por corromper a juventude, justamente porque fazia essa juventude pensar e questionar os dogmas existentes, as verdades existentes nesse momento, e foi acusado também de introduzir o culto a novos deuses da cidade. Né? Em Apologia de Sócrates, o Platão vai narrar justamente essa história. Ele é culpado, ele é condenado à morte, só que em função do seu julgamento ter sido muito apertado, ele poderia pedir uma pena mais branda, né? Como, por exemplo, o ostracismo. Mas vamos retomar aí de história. O ostracismo, o cidadão que voltasse depois dos 10 anos, ele voltava sem as suas condições de cidadania. E o Sócrates, então, entendia que se ele assumisse isso, que se ele assumisse o ostracismo, ele iria dizer que ele estava errado. Né? Então ele prefere a morte a uma pena mais branda, porque na concepção dele, essa pena, se ele aceitasse a pena mais branda, ele estaria assumindo a culpa. Então ele prefere a morte, né? Toma aí um copo de cicuta, vocês estão vendo ele aí pegando o copo de cicuta, todas as pessoas ali, muitos dos seus discípulos, estão tentando dissuadi-lo dessa ideia, mas ele então decide, prefere a morte a assumir a culpa. Então, fechamos então Sócrates. Temos duas questões aí na nossa lista para resolver, é o que faremos na sequência.